Olá, estamos iniciando a terceira semana do autismo em Joinville. Mais uma live que está acontecendo. Estamos do dia 1º a 12 de abril e será transmitida nas redes sociais do Pupa, do Conde, do Paulo Sudovski, da AGDEV. No portal Aconteceu em Joinville, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social. Roda Guia. Para Desporto TV, na Paz Joinville, no Instituto Dona Ana, na União Nacional LGBT de Joinville, Afiados e a Piscai. Mas também temos inúmeros apoiadores nessa semana. Prefeitura Municipal de Joinville, Secretaria de Assistência Social e Coordenação de Políticas Públicas para Mulheres e Direitos Humanos. NAIP, AMA, APSCAI, Instituto Dona Ana, APAI, OAB, o portal Aconteceu em Joinville, AGDEV, ACE, psiquiatra Felipe Becker, psicólogo Delson, e os estudantes Jonas Marsaro e Marco Antônio do Rosário. Os formulários, para quem precisa da certificação, você pode ir direto ali na live que você vai encontrar, tá? Ali pelas 20 horas. E é um prazer enorme, nós vamos estar hoje com a live com o Instituto Dona Ana, né? Muito obrigada, Suzane, Dona Jurema, e agradeço imensamente a Neuza, que é a nossa intérprete de Libras. Muito obrigada. Meu nome é Michele Karine Sansão, e estou fazendo agora a minha autodescrição. Eu tenho pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando aparelho nos dentes, uso óculos redondo, hoje estou de cabelo amarrado, com um laço na cabeça com o símbolo do autismo. Estou usando uma camiseta azul clara. Ao fundo, estou com uma parede branca com os quadros que foram desenhados e pintados pela professora Daniela, professora de artes da escola onde eu trabalho. Então, eu vou passar aí a bola da vez para a dona Jurema. Imensamente grata por você estar aqui, Jurema. Tá? Ei, e obrigada, lembrando também vocês que quem quiser ajudar o Instituto Dona Ana, eu vou estar colocando ali no corpo, né, dos comentários do Pupa, o Pix. Qualquer ajuda é bem-vinda, né, dona Jurema? Com certeza. Eu vou pedir para a dona Jurema se apresentar, fazer sua autodescrição, e logo em seguida a Suzane também. E aí, passo a bola para vocês duas, falando desse maravilhoso instituto. Obrigada. Bom, Michele, vamos simplificar essa apresentação. Pode tirar o senhora, por favor, acho que vai ficar mais, mais amigável. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jurema Aparecida Mello, eu sou psicóloga no Instituto Dona Ana há 8 anos, e agora eu vou fazer a minha autodescrição. Tenho um cabelo curto, cacheado, sou morena clara, né? Estou usando um óculos retangular. Ao fundo, a sala em que estou é uma parede branca, né? Sem nenhuma decoração. Eu acho que é isso. Eu estou usando uma blusa azul, que também não está aparecendo muito, mas só para deixar descrito. Sejam bem-vindos todos que estão assistindo, né? É um imenso prazer, é muito bom falar do trabalho que a gente faz, né? A gente vai com muito carinho, dia a dia a gente está nessa atividade, e aí eu tenho muito respeito pelo trabalho, pelas pessoas, pelos profissionais, eu acho que estou muito feliz em estar aqui hoje. Então, Suzana? Oi, meu nome é Suzane, eu sou a pedagoga do Instituto, tenho pele clara, olhos castanhos, o meu cabelo natural é castanho, mas atualmente ele está pintado de vermelho, estou com uma camiseta branca, que é a nossa camiseta de trabalho do Instituto,
E estou muito feliz de estar participando dessa live também, porque é um assunto que eu gosto muito. E acho que é isso, né? Legal, Michele. Quiser, eu posso já começar falando e a gente Beleza. contando um pouquinho do Instituto. Então, o nome do Instituto é Instituto Dona Ana de Reabilitação do Potencial Humano. Nós, durante um bom tempo, tínhamos o título de Instituto de Reabilitação do Potencial Humano, só IRPH, mas a dona Ana, que faleceu há 2 anos, que é a fundadora, junto com a Valdete, que é a nossa atual presidente, sempre foi a pessoa que tocou esse projeto, que de forma muito bonita e solidária fazia esse trabalho, e a gente ficamos muito felizes, assim, bem antes da partida dela, né, ter a ideia e um grupo de gestores que estiveram lá conosco fazendo um belo trabalho voluntário, em modificar um pouco o nome, mudar o logo da entidade, e aí foi quando a gente percebeu, assim, até nessas reuniões de discussões de ideias, em que o Instituto já tinha o nome de Instituto Dona Ana, né? As pessoas diziam, vou lá no Instituto da Dona Ana, e aí foi quando a gente mudou esse nome, e eu fiquei muito feliz, porque ela em vida recebeu essa homenagem por esse trabalho tão maravilhoso. O Instituto hoje esse ano, completou 26 anos, em fevereiro. Então, assim, é uma história, né? Eu estou lá há 8, mas, assim, às vezes me sinto que estou lá há 20, porque me envolvo tanto com tudo que eu faço lá, que parece que quando elas contam a história da fundação, eu tenho uma sensação como se eu tivesse estado lá também. O nosso público é pessoas com deficiência, né? E tanto mental, intelectual, como física. Vamos falar hoje, né, e frisar bastante a questão do autismo, que é o tema dessa semana, mas a gente trabalha com todas as deficiências, né? Não tem uma específica a qual nós trabalhamos. O público hoje que nós estamos atendendo, ele é um público que é do 0 aos 12 anos, é o que está fechado, né, na nossa programação de atendimento, mas se vocês forem lá, vocês vão conhecer os nossos pacientes mais antigos, e a gente tem pacientes até muito mais velhos, inclusive o Ricardo, que é o filho da dona Ana, que foi o motivo, né, da criação do Instituto. O Instituto foi criado por causa dele. Ele, que era o deficiente, a dona Ana buscou todos os atendimentos possíveis em São Paulo, no Rio de Janeiro, e quando ela chegou a Joinville, ela começou a perceber pessoas com deficiência no bairro do Nova Brasília, onde nós estávamos, e começou a pensar como é que essas pessoas tinham atendimento, como é que elas faziam para lidar com esse problema, onde essas crianças eram atendidas, que orientação eles tinham. E aí é uma história muito linda, porque ela leva essas mães e essas crianças para a sala da casa dela, começa a orientar. Ela era uma enfermeira formada pela USP, e quando ela teve a ideia que talvez ela tivesse que criar um espaço, um instituto, para que essas crianças pudessem fazer as terapias e passar por todos os profissionais. E não só a condição que o Ricardo tinha, mas que ela pudesse dividir isso. E aí foi quando surgiu o Instituto Dona Ana. Então, assim, o Ricardo hoje, eu olho para ele e falo que eu só estou lá hoje, o Instituto só existe por causa dele. Então, também gostaria de prestar a minha homenagem ao Ricardo. A nossa equipe, né, gente? Nós temos uma equipe muito completa. Hoje nós temos uma assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagogo. Estamos com a nossa pedagoga aí, que vai falar com vocês. Eu, que sou a psicóloga, uma terapeuta ocupacional. E como médicos, nós temos 2 médicos neuros, um neuropediatra, que inclusive o doutor Marino, que esteve ontem participando aqui da live, um neurocirurgião, que é o doutor Júlio, e 2 médicas clínicas, né, a doutora Flávia e a doutora Nirce. Então, a gente tem uma estrutura muito boa, né, e hoje nós estamos com 70 pacientes lá conosco, pessoas com deficiência. Então, um número bem considerável aí para atender. O nosso acesso até pouco tempo era demanda espontânea, né? As pessoas vinham, a própria assistência social
a Secretaria da Saúde. Então, assim, pelo convênio com a Secretaria da Saúde, a gente hoje só tem acesso pelas UBSs. Agora, pelo convênio da assistência social, viria através da assistência social. Eu acho que eu vou dar uma paradinha agora, né? E depois a gente pode ir falando um pouco mais do trabalho e dos atendimentos. E aí, deixar à vontade, né, Su, para começar a falar um pouquinho. Estou por aqui, vamos fazendo um bate-bola e trocando nós duas aí. Aham. Posso começar falando de como a gente trabalha com as crianças lá que têm autismo, né? Já que esse é o foco. Primeiro que o trabalho, ele não é igual para todos os autistas, né? Até porque a gente vai ter níveis diferentes e a gente vai ter crianças com entendimentos diferentes, né? Então, essa parte do cognitivo, quando eu começo a trabalhar, eu levo muito em conta aquilo que a criança sabe, aquilo que ela tem potencial para desenvolver, aquilo que ela já consegue fazer, né? E eu busco não trazer atividades assim que sejam difíceis demais para não frustrar a criança já de primeiro momento, numa atividade que ela não vai dar conta de fazer e que eu já de antemão já sei que ela vai ter ou muita dificuldade ou não vai conseguir fazer, né? Por mais que às vezes a gente ache que aquela atividade é necessária, mas eu não preciso já entrar com ela de cara, eu posso ir preparando a criança, eu posso ir moldando a criança até que ela chegue num ponto que consiga desenvolver a atividade, ainda que com certa dificuldade, né? E daí, para chegar nesses atendimentos, a gente leva em conta também as ideias do TEA, né? Que são 5 ideias desenvolvidas por uma teórica alemã, radicada na Inglaterra, não vou lembrar o nome dela agora, não tenho aqui, que tem a teoria da mente, né? A primeira ideia é que a gente desenvolve esse padrão, né, da mente. Nós pessoas neurotípicas, né, a gente consegue reconhecer no outro o olhar, a expressão, né, de quando está feliz, de quando não está. E o autista, ele tem uma dificuldade nisso, né? Ele não consegue reconhecer essas ações, essas reações, né? Então, ele não consegue, muitas vezes, perceber intencionalidade nas pessoas, né? Quando, por exemplo, a pessoa está sendo irônica, ou a pessoa está fazendo algo de má fé, muitas vezes eles não conseguem perceber essa intencionalidade por trás, até porque eles são um pouco literais demais, assim, né? Eles levam muito ao pé da letra o que a gente fala, então eles não conseguem, às vezes, entender essa intencionalidade por trás de uma fala, de um gesto, né? E tudo isso a gente vai trabalhando também, não só na minha terapia, mas de todas as outras profissionais, a gente vai trabalhando isso com eles, né? Depois a gente tem a ideia da coerência central, né, que trata da dificuldade de compreender pequenas partes como um todo, né? Por exemplo, assim, nós conseguimos muitas vezes enxergar um rosto humano numa flor, numa nuvem. Às vezes a gente consegue visualizar uma nuvem, um objeto diferente da nuvem, né? Porque a gente tem essa questão de conseguir pegar o todo e juntar, e o autista tem essa dificuldade, então muitas vezes ele não consegue dissociar ou associar, né, as pequenas partes a um todo, e isso também gera uma dificuldade, por isso que eles têm, às vezes, muitas dificuldades de aprender, de começar a falar, né, porque todas essas partezinhas, essas 5 ideias, elas vão trazendo dificuldades que para nós, pessoas neurotípicas, são normais, a gente aprende, a gente não tem, são coisas que a gente não tem uma escola para aprender, né, como a gente aprende português, matemática, são coisas que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia com a interação social que a gente tem com outras crianças da mesma idade, com outras pessoas da mesma idade, e o autista, ele muitas vezes tem essa dificuldade na interação, porque ele muitas vezes não consegue fazer essa ligação,
né? Então, às vezes, tem algumas situações que, às vezes, a criança ou a pessoa com autismo pode passar por indelicada ou por não compreender o momento, falar algo que pode soar meio grosso, né? Quando a pessoa está falando, mas não é intencional da pessoa, ela não consegue compreender que aquilo naquele momento não é adequado, né? A gente já tem essa visão, a gente crescendo em sociedade, a gente consegue já mais ou menos saber, né? Em que momento falar alguma coisa, em que momento não falar, a gente consegue perceber, por exemplo, assim, se a gente está falando algo e alguém dá uma olhada para a gente, né, indicando que não é para falar aquilo, ou que é para diminuir o tempo de fala, a gente consegue perceber essas coisas, essas sutilezas. E o autista, muitas vezes, ele não tem essa percepção, então ele não consegue perceber que naquele momento ele está sendo inconveniente, mas ele não faz isso propositalmente ou intencionalmente, ele faz por conta dessa dificuldade que ele tem, né, na socialização. E muitas vezes a socialização também acaba barrando o processo de aprendizagem dele, porque daí ele acaba passando por uma criança inconveniente em sala de aula, principalmente se ele não tem um diagnóstico, né, do autismo, e a gente vai ter aí vários níveis do autista, né, a gente vai ter desde aquele mais leve, que fala com a gente muito bem, e que às vezes a gente até olha assim e fala, será? Será que é autista? Ontem mesmo o doutor Marino estava falando isso na live, né, que às vezes as pessoas falam para os pais, quando eles têm o diagnóstico, não, eu conheço um autista, o teu filho não é autista. A gente está sempre está sempre pensando no autista clássico, aquele que não fala ou fala pouco e fica repetindo, e a gente não abre a mente para os vários outros graus de autismo que tem. A gente lá no Instituto, por exemplo, a gente tem crianças com autismo que falam perfeitamente bem, que conseguem se comunicar muito bem, mas que não têm, muitas vezes, esse senso de intencionalidade das coisas, ou de perceber, né? Então, muitas vezes, a gente tem que estar adequando a conduta dele durante a sessão, principalmente a minha sessão, que às vezes tem mais uma criança na sala, principalmente quando eu trabalho com autista, eu consigo trabalhar, às vezes, com 2 crianças para fazer justamente essa interação social, essa conversa, né, entre eles. Então, assim, essa questão a gente vai, da sociabilidade, a gente vai adequando conforme vai acontecendo, e isso também é algo que eu passo sempre para os pais, né, que assim, não adianta, a criança falou algo agora que irritou o pai ou que constrangeu, aí o pai vai esperar chegar em casa para chamar a atenção da criança. Não adianta, a criança com autismo chegou em casa, ela não vai nem saber mais do que você está falando, assim, ela pode até lembrar do momento, mas ela nem vai entender por que aquilo foi errado. A contextualização tem que acontecer, a orientação tem que acontecer no momento que acontece a fala da criança, para ela compreender aquela forma, né? Não adianta mais tarde eu ir falar com ela, porque ela não vai não vai ser como outras crianças neurotípicas que mais tarde vão conseguir compreender, voltar, visualizar aquela situação e compreender que erraram e tal, né? Com o autismo a gente tem que tentar ser o mais literal possível, né? A gente não pode usar muitas figuras de linguagem, porque eles são muito literais. Eu costumo muito usar aquela expressão que a gente usa bastante, que é o caiu do cavalo, né? Quando alguma pessoa faz algo e se dá mal na vida, ou tenta fazer algo e não consegue, a gente usa essa expressão caiu do cavalo. Se eu usar essa expressão com um autista, ele vai literalizar, desculpa, ele vai levar isso muito para o lado literal da coisa, né? Ele vai acreditar que a pessoa estava em cima de um cavalo e caiu desse cavalo. Então, para o autista, a gente tem que usar muito uma linguagem simples, né, mais simples possível, e também tentar, quando a gente for usar uma figura de linguagem, contextualizar isso para ele, explicar que isso é uma figura de linguagem, que não é exatamente dessa forma que está acontecendo, né. Não sei, Ju, tem mais alguma coisa que tu queira falar comigo? Porque aqui eu desatei a falar, né? Não, tranquilo. Se vocês quiserem me interromper, gente, fiquem à vontade.
Não, tranquilo, é isso mesmo, e é o que a Su está falando, e aí a gente começa a identificar, né? É lógico que a ideia aqui não é identificar quem são as pessoas, mas como fica claro essa percepção e como realmente, a partir do momento em que ele entra para o processo terapêutico e que ele começa a ser orientado, né? A gente teve uma situação lá, né? Acho que a Su vai lembrar, bem dessa questão de não parecer grosseiro, de uma criança em que ela viu uma outra criança, só que a deficiência da criança era muito mais acentuada, e ela olhou e falou assim para a mãe, nossa, seu filho é assim? O que ele tem? E aí a gente teve que chamá-lo, ele é um autista, a outra criança não era uma criança com paralisia cerebral, e é cadeirante, e ele foi extremamente incisivo, assim, e aí nós depois chamamos ele, conversamos, explicamos, e aí, assim, né, Suzane, acho que tu vai lembrar como ele mudou. Sim. E ele era uma criança que não tinha nem expressão facial, então, assim, tu não conseguia perceber a emoção dele, tu não sabia quando ele estava feliz, ele dizia assim, estou feliz. Aí a gente começou a perceber, bem assim, nas primeiras sessões, hoje esse menino sorri, ele até canta, a última sessão que eu fiz com ele cantou, comentei com a Suzane, então, assim, são pequenos detalhes, pequenos avanços, pequenos ganhos, mas que depois de um tempo, isso vai dar um resultado enorme, isso vai marcar isso para ele pro resto da vida. Então, assim, eu sempre falo que, às vezes, nós também, terapeutas, pais, somos extremamente ansiosos, né? Então a gente vê uma criança e assim, fica com aquela ansiedade para que, meu Deus, para que ela se desenvolva, mas eu sempre falo, e a Suzane falou muito bem isso, assim, como é importante a gente respeitar o momento de cada um, o ritmo de cada criança, perceber que cada um é um diferente, né? Hoje a gente também conversou com um pai lá, então, assim, como é importante a gente perceber e respeitar cada um e esperar, porque isso vem de uma forma não tão natural e depois o resultado é maravilhoso, bem melhor do que se a gente tivesse, de uma certa forma, né, exigido um pouco mais e não esperado a terapia realmente dar o resultado. E aí, que nem eu falei, como a gente é uma equipe, e uma equipe pequena, entre aspas, mas ao mesmo tempo a gente consegue trocar muito, né? Então, às vezes, entre um atendimento ou outro, a gente no corredor para e fala, aconteceu isso e tal. Aí o outro vai lá e... Então, assim, essa criança às vezes sai num período ali já muito mais trabalhada e avançando, porque a gente troca muito, né? E a gente tem muito essa questão de querer ver essa criança cada vez melhor e ver os pais também orientados, né? Então, sabendo como lidar isso no dia a dia. Outra coisa que que eu oriento bastante os pais também, que é uma coisa que dá muito resultado, eu tô em sala de aula desde 2014, desde 2004, então eu já passei por inúmeras crianças com deficiência, né, e os autistas, o que mais dava resultado, assim, quando eu tinha um autista em sala de aula, era a rotina, era ter a rotina para ele olhar, era manter uma rotina para ele, porque eles têm uma dificuldade de se organizar mentalmente, né? Coisas que a gente faz em questão de milésimos de segundo, e às vezes a gente faz tão automaticamente que a gente nem percebe que a gente fez. Por exemplo, a gente acorda de manhã e a gente já sabe o que a gente vai fazer. A gente vai tomar café, a gente vai se arrumar, a gente vai para o trabalho, depois a gente volta, almoça, faz isso. A gente já tem o dia feito na nossa cabeça, né? E se acontece alguma coisa no meio do dia que a gente precisa mudar, isso é automático para a gente, não gera um transtorno muito grande, né? Mas para o autista não acontece da mesma forma. Ele planeja o dia dele, se alguma coisa sai dessa rotina, a Ju sabe que a gente tem crianças que são assim, a gente tem lá o nosso atendimento todo sequenciado. Se a gente tira essa criança de uma sequência, às vezes, e não é muito bem explicada para ela, a gente já não consegue trabalhar mais com ela. Porque ela já se desorganizou mentalmente, ela já não consegue mais voltar para a atividade que ela tem ali, para o que a gente propôs. Então, assim, nas minhas terapias com os autistas, a gente começa sempre da mesma forma, é sempre uma sequência, eu mudo a atividade, eu mudo o assunto que eu vou abordar com eles, mas a sequência é sempre a mesma.
mesma. Se eu começo com uma historinha, eu sempre vou começar com uma historinha. Se eu começo com um joguinho, é sempre com um joguinho. Às vezes é um joguinho que eu quero trabalhar mais a parte de matemática, de números, então eu vou para um joguinho mais assim. Às vezes é um joguinho que eu quero trabalhar mais a parte das letras, mais a alfabetização, só que é sempre numa sequência. Tanto que, assim, tem criança que elas já estão habituadas, elas estão tão habituadas na minha sala que elas já entram, já vão direto para a cadeirinha delas, já sentam, e ali elas já ficam. E aí tem pais que às vezes falam assim, meu Deus, mas ele não faz, mas é porque a rotina, ele já está habituado naquilo. A rotina para o autista é algo muito importante. E se vai acontecer uma quebra nessa rotina, se ele vai sair dessa rotina por algum motivo, tem que ser explicado, tem que ser falado, tem que sentar com a criança. Por mais que às vezes, assim, a gente vai ter autista que vai olhar nos nossos olhos, vai escutar o que a gente está falando perfeitamente. E tem criança que às vezes parece que a gente está falando e eles não estão nem aí porque a gente está falando. Mas da mesma forma, vai acontecer uma quebra da rotina, tem que explicar por que vai quebrar a rotina, como que vai acontecer, o que vai acontecer. Por quê? Porque a quebra de uma rotina pode ocasionar uma crise. A criança pode entrar numa crise por conta da quebra da rotina. E isso a gente vê muito, né, Ju? Com essas crianças, assim, a maioria, a gente tem autistas que tudo bem, quebrar a rotina, se você falar na hora, não, agora você não vai comigo, você vai com a Ju porque a gente deu uma mudadinha, ok, compreende, mas é porque é um grau mais leve, tem uma compreensão um pouco maior. Quando a gente trabalha com algumas crianças que já são, assim, um grau mais acentuado, que a compreensão não é tão boa assim, muitas vezes não tem a questão da fala, né, ou se tem a fala, não comunica, é só uma repetição de falas. Nessas crianças é muito difícil quebrar a rotina. Quebrou a rotina, provavelmente vai vir uma crise atrás. E às vezes são muito sutis que fazem essa criança sair da rotina dela. A gente teve, um tempo atrás, uma das nossas crianças estava tendo dor de cabeça, lembra, Ju? Que a gente, daí, ele tinha dor de cabeça em casa, ele já não queria vir. E aí ele vinha com, a mãe dava um remedinho, medicava em casa para dor de cabeça, mas aquilo já tinha quebrado a rotina dele, entende? Aí quando ele chegava no instituto, ele já estava mentalmente desorganizado por conta de uma dor de cabeça que não foi algo que a gente gerou, ou que, né, foi proposital, foi intencional, né? Mas ele já chegava no instituto e aí a terapia já era difícil de fazer com ele. Graças a Deus agora ele melhorou, né? A gente conseguiu adequar ele ali nas terapias e a mãe também, com um neurologista, conseguiu adequar uma medicação para ele e hoje tá show de bola, assim, né? E aí a gente vai ter casos de crianças autistas que muitas vezes a gente olha assim, mas é autista? Te olha no olho, conversa contigo e é autista? Como assim? É autista, né? A gente vai ter graus de autismo. E essa negação da sociedade muitas vezes desencoraja os pais a procurarem ajuda também, né? E essa ajuda para uma criança autista, às vezes, é muito importante, porque, assim, às vezes fala muito bem, comunica muito bem, né? Te olha nos olhos, mas não consegue ter uma organização mental, não consegue ter uma organização, por exemplo, na escola, organizar os cadernos, aonde que vai escrever, qual que é o caderno de português, qual que é o caderno de matemática, às vezes embaralha tudo, porque falta essa organização mental, né? Então, assim, e eu até ano passado trabalhava em escola, né? Ano passado que eu fui para o instituto, e a gente tem muito essa questão ainda, assim, eu mesmo como professora, muitas vezes penso assim, não pode ser autista, me olha nos olhos, fala comigo. Não pode ser. Eu tinha muito essa questão até eu entrar no instituto, conhecer melhor. Eu pergunto muito para a Ju também, a Ju sabe que volta e meia eu tô lá, mas Ju, mas Ana, mas Jaque, não sei, sabe, sempre perguntando, sempre indo atrás, porque realmente, assim, a gente tem muito ainda o estereótipo do autista típico, aquele autista que não fala, que só repete frases feitas sem contextualizar com o que está acontecendo, aquele autista que fica só se balançando, que não olha nos olhos, e não é tantas crianças autistas assim que têm todos esses trejeitos, né? Se a gente pegar lá as que a gente tem, né, Ju, são poucas assim que a gente vai ter
nesse modelo típico do autismo mesmo, né? A gente vai ter, acho que eu lembrando agora, eu acho que são 2 ou 3 que a gente vai ter bem nesse modelo típico, assim, né? As outras falam com a gente, olham nos olhos, tem muita questão também de, autista não gosta do toque, autista não gosta de abraçar. Eu tenho criança que me pede abraço, essa semana passada, eu estava com um menino na sala que ele puxava o meu braço para eu abraçar ele enquanto eu estava contando historinha. Então, assim, não é que ele não gosta do toque, mas ele tem um momento dele para ter o toque, né? Não é quando eu estou numa sala de aula e eu vou dar tchau para todas as crianças, eu abraço todas as crianças e todas as crianças me abraçam. Mas naquele momento talvez o autista não esteja querendo aquele toque. Então, é uma forma de respeitar. E às vezes ele vem do nada, né? E quer aquele abraço, quer aquele toque. Então, desmistificar um pouco essa coisa de, o autista não olha no olho, o autista não fala, o autista não abraça. Não é bem assim, não é todo autista que é assim. A gente vai ter aí vários graus de autismo, a gente vai ter os Aspergers também, que entram no espectro, né? Então, são coisinhas, assim, que a gente precisa muito desmistificar para a gente poder ajudar essas crianças, né? Porque é uma criança que tem dificuldade, muitas vezes, de aprendizagem, às vezes é dificuldade de organização mental também. E hoje, no Instituto, eu consigo visualizar que alguns dos alunos que passaram por mim, talvez estivessem dentro do espectro autista muito leve, assim, né? Que a gente, daí, por ter muito essa questão de, tem que não olhar no olho, tem que não falar, a gente acaba não pensando nessa possibilidade, né, para ter um trabalho mais focado naquilo que a criança precisa mesmo. Não sei, Ju, se eu estiver falando alguma besteira aí, tu me corrige. Não, bem tranquilo. E, na verdade, assim, a Suzane falando me lembrou algumas questões, como, por exemplo, o próprio tratamento, né, e as terapias ajudam a que a criança se desenvolva de tal forma que aí, dependendo do momento que você pega ele, você não vai encontrar mais, né, essas atitudes, essa maneira de agir. Então, por isso que às vezes você olha e diz assim, não é, mas não é que não era, só que foi trabalhado, né, então desenvolveu, né, corrigiu algumas coisas, né, é lógico, nem tudo, a gente sabe que tem situações que não são tão simples assim, mas algumas são, sim, e a gente consegue. Eu já vi o depoimento de uma criança, não foi no instituto, foi fora de lá, num curso que eu fiz, em que a mãe perguntou por que ele olhava para ela nos olhos. Ele já, né, numa fase, ele falou, porque eu sei que é importante para você. Então, assim, eu sei que para as pessoas acham isso importante. Então, veja bem, desenvolver essa atitude no sentido de é importante para ele, eu vou olhar, não é para mim tanto faz, eu não estou nem aí, nem faço questão, acho que para mim isso não tem nada a ver, mas eu senti que a partir do momento que eu comecei a olhar nos olhos da minha mãe, ela achou uma importância tão grande, né? E outra questão também, Su, que eu estava lembrando, a gente está tendo casos agora de crianças que estão desenvolvendo a fala, né? Então, gente, olha, é emocionante. A gente teve uma situação de uma mãe que chegou e assim, é aquela história, todo dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí esse menino, semana passada, né, Su, acho que foi, ele chegou e falou, bom dia. Gente, ficou todo mundo assim, parado, estático, e a mãe dele dizia assim, ele falou bom dia, né? Então, assim, de repente, né? De repente acontece, e aí foi assim emocionante. E aí agora a gente tem, né, esse presente de todos os dias receber o bom dia dele, que até então não falava nada, só olhava e sussurrava. Que assim, ele, na verdade, ele desenvolveu a comunicação, né? Porque algumas crianças a gente tem a fala, mas é a repetição, que não comunica, né? É aquela questão do ouvir algo e repetir, sem ter um contexto para aquilo que ele está falando, né? E nesse caso, ele compreendeu um pedaço da comunicação, ele compreendeu que ele chega e cumprimenta a gente com bom dia, né? Ele conseguiu entender essa parte da comunicação. E é complicado às vezes para eles, porque até uma das 5 ideias
A quinta ideia é o prejuízo nos neurônios espelhos. A gente tem alguns neurônios que, quando a gente não está fazendo atividade nenhuma, a gente emite ondas MU ou MU. E quando a gente faz alguma ação, por exemplo, se eu acenar, o meu cérebro para essas ondas MU e daí começa a gerar ondas elétricas. Mas se eu ver alguém acenando para mim, o meu cérebro também para de gerar essas ondas MUs e também começa a gerar uma onda elétrica, como se eu estivesse fazendo aquela ação, que é a questão dos neurônios espelhos. Só que no autista, as ondas elétricas, elas só acontecem se ele está fazendo ação. Se ele vê alguém fazendo ação, o cérebro dele entende que ele não está fazendo nada e ela continua emitindo as ondas MU ou MU, né? Então, assim, isso também interfere na questão da fala, porque nós, como seres sociais, né, a gente aprende desde pequenininho a imitar, né? A criança aprende a falar imitando o pai e a mãe falar, a criança aprende a andar com o pai e a mãe segurando, vendo, né? Aprende a segurar as coisas na mão com o pai e a mãe fazendo. Então, muitas coisas a gente aprende copiando. E o autista, nesse sentido, ele é prejudicado porque o nosso cérebro, mesmo que não esteja fazendo ação, mas ele está trabalhando, mesmo que o meu corpo não esteja fazendo ação, mas o meu cérebro está trabalhando como se eu estivesse fazendo ação. Então, eu estou aprendendo a fazer aquela ação só de visualizar. O autista não tem isso, ele só aprende se ele faz. Mas aí ele não sabe fazer, ele não vai conseguir fazer, entende? Então, por isso que ele tem, às vezes, um prejuízo maior quando ele tem essa questão dos neurônios espelhos mais prejudicada, né? Não sei, Ju, Não, tranquilo. Acho que a Michele quer interferir um pouquinho, fica à vontade. Tem gente aí querendo dar um oizinho para vocês. A Fran, a mãe do Isaac. Fran, sim! O ruivo mais lindo da cidade, né? Mais lindo, mais lindo! Nós temos aí o Anderson e a Aline. Boa noite, querida Suzy e Ju. Beijos, agradecidos pelo trabalho amoroso feito com o nosso menino Pedro. O Pedrinho, ele é um amor. Ele que semana passada me puxava para abraçar ele durante a historinha. E assim, como é lidar com isso numa pandemia, tem que olhar para a criancinha e falar, ai, restringir o abraço, é terrível. Mas, aí eu até falei para ela, ele queria que eu apertasse ele, porque ele puxava o meu braço para apertar ele, eu não sei se eu posso fazer isso dela. Não, ele faz isso, ele pede pra gente abraçar ele, pra gente dar umas amação nele de vez em quando. E dizem que autista não tem essa coisa do sentimento, né? Olha aí. Ó. Exatamente. Eles são extremamente amorosos, gente. Sim. A Elione Silva. Só a mãe da Heloísa. Gratidão por vocês, meninas. Ela se sente extremamente grata por vocês. Olha, gente, a Suelen Campos, Samuel mandou beijo. Samuel Cardoso. A Rosângela, lindonas, maravilhosas para vocês. Gente, tem muito beijo para vocês. Mas também tem perguntas. Fala. Os médicos podem fazer um encaminhamento para o Instituto Dona Ana? Para serem atendidos? Como é que funciona? Por exemplo, meu filho ser atendido por vocês. Então, na verdade, a gente está aí assinando um novo contrato, né, com a Secretaria da Saúde, e nesse novo contrato agora, a porta de entrada para os atendimentos lá é através da Unidade Básica de Saúde, as UBSs, né? Então, a pessoa tem que fazer esse caminho, vai entrar na fila lá da Secretaria da Saúde, e nós vamos estar regulados e vamos acessar a fila da Secretaria da Saúde. Então, assim, hoje é esse o caminho, a gente está sendo um trabalho aí que está sendo feito para que a gente consiga reduzir essa fila grandiosa que tem ainda de pacientes e, de uma certa forma, conseguir atender a todo mundo, né?
Então, hoje, as filas, elas aconteciam, em cada instituição tinha a sua. Então, hoje a gente está tentando fazer um trabalho, talvez demore um tempinho, mas daqui a pouco a gente vai conseguir atingir todo esse público. Então, a ideia é que todo mundo entre em fila única e a gente faça todo esse trabalho de ir chamando essa fila que está na Secretaria da Saúde para poder conseguir atender. Então, neste momento, Michele, a partir de agora, teria que ir via UBS mesmo, Unidade Básica de Saúde. Aí faz o encaminhamento, né? Então, a criança teria que ter um atendimento com o pediatra e fazer o encaminhamento para a unidade básica, né, para poder ser atendido. Isso, aí depois entra numa fila de espera, a qual os nossos pacientes, inclusive, já foram passados para lá, quer dizer, as pessoas com deficiência que estavam inscritas na nossa lista de espera, eu já passei lá para a Secretaria da Saúde para unificar e para ficar uma fila só. E o meu filho está nessa fila. Então, aguarde. Alguma instituição vai chamá-lo. Mas, meninas, as pessoas estão dando muito beijo, muito abraço para vocês. Eu vi a mensagem aqui da Bruna que o Cauã está assistindo e já reconheceu a nossa voz, Ju, ó. Que legal. A pedagoga não paga para chorar, já está chorando aqui, ó. Gente, sou muito emotiva. Eu tive uma situação, eu não lembro agora, diz que o menino também correu para a tela acho que foi de final de ano que a gente fez uma entrevista do Instituto, e a mãe relatou que o filho correu para a televisão lá e colocava a mão na tela, e ela precisou até conter ele. Ela falou, meu Deus, quando ele vê vocês na televisão, ele fica louco, né? Mas é muito gratificante mesmo, né? É um trabalho, assim, que é o que eu falei, só quem está lá no dia a dia que sabe. Toda essa questão, toda essa preocupação, toda essa questão terapêutica do atendimento, mas nós somos seres humanos, né? Então, realmente, a gente acho que vibra tanto quanto uma mãe, a gente fica tão feliz quanto uma mãe, na verdade, é como se fosse também, né? É uma segunda mãe nesse processo aí, porque é um trabalho que vale a pena e que gratifica muito. E a nossa gratidão a todos os pais, né? A todas essas crianças, né, ao próprio Instituto, pela oportunidade que nos dá de poder fazer esse trabalho tão lindo, né, que a gente gosta tanto. É que as famílias acabam entregando o seu bem mais precioso para vocês, né, acreditando, não só acreditando, eles têm certeza que dentro desse instituto vão ter o melhor atendimento. Né? Eu vou falar por mim, Michele, mãe do Joaquim. Né? Quando eu coloquei lá, liguei para a Jurema, né? Pedi para colocar na fila de espera. Né? O prazer enorme de eu saber que se eu conseguir a vaga, meu filho vai ser muito bem atendido. Né? Então, quando os pais procuram o Instituto Dona Ana, eles procuram porque eles sabem a excelência do trabalho. O Instituto Dona Ana precisa de vocês aí. Então, quem puder ajudar, né? A contribuição, né, dona Jurema, ela é importante. Sim, né? Quando tu fala isso... Né, legal. Como é que o Instituto vive? Pois é. O Instituto, ele hoje vive através de 2 convênios, né? O convênio com a Secretaria da Assistência Social e o convênio com a Secretaria da Saúde. Esses 2 convênios é que, né, colaboram e conseguem sustentar, né, toda a nossa estrutura, todos os profissionais que eu citei no início ali da live, né? Assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, todos esses são profissionais que são CLT, carteira assinada, com todos os direitos, com férias, 13º, enfim, todas essas custas aí que quem é empresário sabe. O Instituto é uma empresa, então ele tem uma contabilidade, ele tem luz, água, telefone, enfim, tem toda uma estrutura, né, internet, tem toda uma estrutura para ser, né, para ser mantida, e que, fora essas 2 fontes de recurso, a gente não tem mais nenhuma, a gente tem alguns poucos simpatizantes e pessoas que fazem algumas doações para nós, mas, assim, é tudo, graças a Deus, o Instituto é uma instituição seríssima, que realmente tem tudo em dia, que as contas são muito bem pagas, então, mais, assim, paga e acaba, né? Então, assim... Michele, quando tu me fala isso, assim, a gente também tem um sonho, a gente também gostaria de estar atendendo todo mundo, a gente gostaria de ter
uma vazão maior para que essa fila de espera andasse. E a ideia é fazer o quê? É dobrar a estrutura física do Instituto, né? Então, hoje a gente tem o projeto do Jardim Sensorial, que agradeço muito dos pais que estão aqui assistindo e das pessoas que estão assistindo, colaboraram com as ações que nós fizemos. Então, assim, o Jardim Sensorial está agora para ser executado, e aí só precisamos agora da colaboração de São Pedro para reduzir um pouquinho a chuva e a gente conseguir construir e estruturar o Jardim Sensorial. E só que agora uma outra coisa interessante seria o quê? Seria ampliar o Instituto. Então, nós temos condição de dobrar essa capacidade, né, de profissionais de atendimento, consequentemente, só que para isso a gente fisicamente vai ter que aumentar a estrutura física ali do Instituto. Ele é todo térreo, então a parte todinha de cima pode ser duplicada em mais salas de atendimento e, consequentemente, uma outra equipe. Então, assim, é uma campanha que talvez a gente tenha que desenhar no futuro, no sentido de angariar recursos para que a gente possa ampliar a nossa sede e conseguir, né, hoje nós estamos com 70 pessoas com deficiência, chegar a 140, 150, por que não? Né, e dessa forma conseguir atender e fazer essa fila andar e todo mundo ficar feliz e a gente poder ter mais histórias de sucesso serem contadas aqui. E com certeza vai ter, dona Jurema. Você quer ajudar uma instituição séria? Conheça o Instituto Dona Ana. Entre na rede social, né? As redes sociais que o Instituto Dona Ana tem. Vá lá pessoalmente conhecer o local. É lindo, gente. Né? É o sonho que nós temos como mães e filhos que estão na fila. Sou eu. Já estou puxando farinha para o meu saco aqui. Né? Pois é. Tem uma sequência lá, cronológica, não posso fazer nada. Pudesse ter mais mães com esses relatos maravilhosos e fazer a Suzane chorar de novo, gente. Né? De felicidade, porque é um choro de felicidade, né, Suzane? Felicidade de saber que tem crianças que evoluem, né? Tantas... Sim, a gente pega um amor nessas crianças, porque assim, ó, tem um estigma tão grande ainda da sociedade, né, em qualquer deficiência. A gente encontra um estigma tão grande e a gente pega essas crianças e elas são só amor, gente. É uma coisa assim que não dá para eu falar. Eu vou chorar de novo, já estou chorando de novo. E meu Deus, eu amo o que eu faço lá. A Ju sabe, hoje eu estava contando para ela uma história minha de sala de aula. Já chorei contando para ela, porque só de ver assim, ó, qualquer evoluçãozinha mínima que eu ajudei a fazer, assim, um bom dia, um olhar diferente, um abraço, algo que a criança não fazia e começou a fazer. Só essas coisinhas pequenininhas, assim, ó, eu já olho e digo, é para isso que eu peguei meu diploma na mão, foi para isso que eu fiz a minha faculdade. Porque é uma coisa assim, eu não consigo entender alguém que trabalha com criança e que não gosta e que não olha para uma realização, qualquer que seja, e não se sinta orgulhoso, não olhe para aquela criança com amor, assim, sabe? Não consigo. Para mim não dá, assim, é aquela coisa de pegar a criança e meio que se sentir mãe, né? Às vezes a gente até briga, chama atenção, mas eu sou professora, você não briga com meu aluno, não briga com a minha criança, sabe? Aquela coisa assim meio possessiva, eu tenho muito isso, assim, quando eu estava na escola era assim, eu posso brigar com o meu aluno, eu posso chamar a atenção dele, você não. Eu posso chamar a atenção aqui, você não. Porque a gente se sente um pouco assim, né? A gente pega um amor, a gente pega um carinho nessas crianças que não dá para explicar, assim, sabe? A gente passa tanto tempo com eles, assim, eu passo mais tempo com as crianças do instituto do que com os meus próprios filhos. Eu tô só à noite com as minhas crianças em casa e eu tô o dia inteiro com outras crianças lá. Então não tem como não passar, né, esse cuidado de mãe, essa questão de um olhar diferente. Meu Deus, eu olho assim e fico pensando, meu Deus, se fosse meu filho, eu queria que fosse tratado assim, eu queria que fosse cuidado assim, né? E muitas vezes esse é o amor da educação, né? Eu sou pedagoga também. E que bom, somos colegas. E ouvindo você falar, esse é o intuito, né? No momento, é a dedicação.
você vai vibrar com aquela família, né, Su? Jurema, mesma Sim. coisa. Aquela família, quando entrega e traz o filho dela para o instituto de vocês se sentem responsáveis. Então, quando você diz que Sim. tu brilha que nem leoa pelaquela criança, né, é porque ela é sua naquele momento, você vai se dedicar para aquela criança, né? Uhum. Ela está ali com a Jurema, na parte da psicologia, né, Jurema? Está contigo. Vai fazer o melhor para aquela criança naquele momento. Né? E eu sinto a mesma coisa quando eu estou na sala de aula. Ele é meu. Né? A família entregou ele para mim, então eu sou responsável por ele. Né? Sim. Então ele é amor de alguém. Aquele amor daquela família está comigo, então eu tenho que cuidar com amor também. Sim. Né? Então, acho que por isso que o Instituto Dona Ana tem esse espírito tão maravilhoso, sabe? Né? Do desejo de tantas famílias. Muitas famílias querem vocês. Querem a sua agora. Gente, eu já vou começar a rezar para ter a Su do meu lado. Para ter a Jurema. Já vou fazer promessa. Botem faz uma hashtag ali, gente. Atende o Joca. Mas tirando a brincadeira, gente. Né? Eu sei que nós estamos chegando no final da live. Oh, vamos chorar. Não tão bom, né? Ai, tá tão bom. Né? Quero estar mais com vocês, meninas. Agradecer ao Paulo. Muito obrigada, Paulo, pela oportunidade. O Paulo está ali atrás, né? Segurando tudo que está acontecendo. Muito obrigada, Neuza, nossa intérprete de Libras. Palmas para a Neuza. Maravilhosa. Né? Jurema, agradecer imensamente o teu trabalho no Instituto Dona Ana. É um privilégio te conhecer. E vocês, gente, querem conhecer um instituto sério? Vão lá visitar as redes sociais do Instituto Dona Ana. Né? Quer fazer uma doação, gente? Não sabe para que instituição? Aí a instituição que você vai doar. Tem um Pix, vou colocar de novo ali, né? Liga lá para o Instituto, pergunta, dona Jurema, o que vocês precisam? Tenho certeza que toda ajuda será muito bem-vinda, né? Su, da parte pedagógica, tu também precisa de alguma coisa, né? Aproveita aí os minutinhos, estamos quase terminando a nossa live, fica à vontade. Né, então, assim, a única coisa, né, se tiver alguém das escolas aí assistindo, das crianças que eu atendo lá no Instituto, eu tô indo visitar. Toda sexta-feira de manhã eu tô indo para uma escola, para um CI aí, pra gente conversar e ver como é que eu posso trabalhar melhor com a criança, porque assim, eu só tô 30 minutinhos ali com ela por semana, né? A escola tá muito mais tempo, então o meu trabalho tem que ser em parceria com a escola, com a professora de sala de aula, com a professora auxiliar dessa criança, para a gente poder estar atingindo o nosso objetivo e potencializando todos os saberes que essa criança tem, né, e que pode desenvolver aí. Então, só um avisinho aí, se alguém estiver me vendo das escolas aí, logo, logo eu chego por aí. Opa! E temos que agradecer a terceira semana do autismo em Joinville. Ela está acontecendo do dia 1º a 12 de abril, então amanhã temos mais uma live, né? Aguardamos vocês, tá? Sendo transmitida no Pupa, no Conde. E nós temos inúmeros parceiros, gente. Que a live está acontecendo e a Semana do Autismo, porque nós temos todos esses apoiadores. A Prefeitura Municipal de Joinville, pela Secretaria de Assistência Social, Coordenação de Políticas Públicas para Mulheres e Direitos Humanos, o NAIP, a AMA, a PSCAI, o Instituto Dona Ana, maravilhoso, que está aqui conosco hoje, a APAI, a OAB, o portal Aconteceu em Joinville, a Agidev, a CE, o psiquiatra Felipe Becker, o psicólogo Delson e os estudantes Jonas e Marcos, que já estiveram conosco essa semana. Meninas, muito obrigado. Não sei se a dona Jurema... Deixo as palavras para você, dona Jurema. Um coração para ti, Su. Neuza. E a todos que estão aqui assistindo essa live, você compartilhe
dos seus amigos. Eu tenho certeza que alguém aí está precisando, né, escutar essas belíssimas palavras da Jurema, da Sus sobre o autismo, que essa semana é maravilhosa e tem esse intuito de informar. Tá bom, Ju? Deixo contigo. Obrigada, Michele. Agradecer a todos os organizadores, a todas as pessoas envolvidas aí nos bastidores, ao Paulo maravilhoso, Michele, Neuza, que trabalho lindo e fantástico, né? Que Deus abençoe, que cada vez mais seja valorizado profissionais como você. Assume a colega de trabalho que, meu Deus, engrandeceu enormemente hoje essa live, né? E obrigado aos pais, obrigado a todos. E eu desejo que a gente tenha realmente dias melhores e que a gente possa vir nas próximas vezes falar o quanto que o autismo está realmente sendo atendido de uma maneira igualitária, que todos possam ter oportunidade de ter um atendimento de excelência. Boa noite a todos, um abraço. E só pedindo rapidinho, se vocês puderem, assim, em oração, pedir para a nossa amiga Vânia, né, que ela está precisando, né, nas orações de hoje de vocês, para a recuperação dela, e que estamos sentindo a falta dela nessa semana do autismo. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês e aguardamos vocês amanhã, às 19h30, na próxima live. Grande abraço, beijo. Beijo, meninas. Beijinho, boa Beijo, noite. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.